Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, cá estamos, um episódio Sem Barbas na Língua, aberto a todo o mundo que nos queira ouvir, não é verdade? A nossa versão mais fácil, mais promíscua, em que damos para todo o mundo, como se diz no Brasil. Sim. Cá estamos de novo, depois de uma semana em que fomos monogâmicos com os nossos patronos. Verdade. Mas de semana sim, semana não, temos uma relação em que está acordado que podemos vir dar para todo o mundo. E seriam todas as relações mais felizes assim, provavelmente. Já falámos disso aqui longamente e falaremos muito mais vezes, não é? Sim. Porquê? Porque nós queremos um mundo melhor. Claro, queremos menos guerras no mundo. Não havia agora uma iminência da Rússia invadir a Ucrânia se as relações fossem... Se os homens... Eu digo os homens porque são os homens que fazem as guerras normalmente, não é? Mas é por causa das gajas que os homens vão para a guerra. E pronto, o Guilherme, que acabou de vir de um périplo internacional e, como vêem, traz estas pérolas de sabedoria. Sim. Ele consegue reduzir os problemas da geopolítica mundial a frases como... como é que foi a tua frase? São os homens que fazem as guerras, mas é por causa das gajas. Exatamente. E se realmente se debatesse isto agora nas múltiplas cimeiras de Macron com o chanceler alemão, do chanceler alemão com o Putin, do Putin com não sei quem, se calhar perdíamos menos tempo. Sim. Não é? É assim, embora eu calculo que o Putin não tenha falta de gajas, não é? Porque mesmo que elas não queiram, ele é capaz de as obrigar. Portanto, não sei, mas tudo o resto... Deixa-me só pôr isto aqui no silêncio. Olha, Guilherme, tu vieste... Cheguei hoje, acordei às 4h30 da manhã. Porquê? Porque tinha um avião às 8 da manhã. E então acordei às 4h30, arrumar a mala, não arrumar, apanhar o comboio para Heathrow e depois fazer tudo. E na cima porque havia tempestade, houve tempestade em Eunice. No Reino Unido houve voos cancelados, houve comboios cancelados. E então eu fui com antecedência para ver se não perdi o avião. Sabendo eu do teu medo de voar, tive a cortesia de te enviar um vídeo, julgo que era do Washington Post, em que mostrava várias aterragens em Heathrow nestes últimos dias. Só para te pôr à vontade, não é? E com, obviamente, a minha legenda era, parece que acontecem mais acidentes nas descolagens do que nas aterragens, não é? Sim, acho que a descolagem é pior. Aliás, a descolagem é a única altura onde eu fico realmente receoso. Na aterragem, zero. Mas também nunca fiz uma aterragem com mau tempo, daquelas. Aí vou borrava a cueca toda. Já tinhas visto aqueles vídeos ou ainda não? Fui eu Não, aqueles ainda não. Sei que tinham sido... por exemplo, que tinha havido um avião da TAP que tinha tentado aterrar 2 vezes, não tinha conseguido, foi-se embora. E que tinha havido vários voos cancelados, mas não vi como é que estava. Também é de menino. 2 vezes, pelo menos 3 ou 4, não é? Claro, sim. E a terra na mesma. Morrem 5 ou 6, mas ao menos os outros chegam a horas, não é? Não ficam com a vida pendurada. Mas correu bem, por acaso teve bastante turbulência a levantar e apanhei logo um poço de ar quando vai a levantar. Que é logo aquele... Pá, que é mau, porque é tipo... aquele risinho nervoso. Parece que faltou o motor e vais dar de cu no chão. Não é? E então ainda borrei um bocadinho a cueca. Mas como estava sozinho, não tinha ninguém a quem apertar a mão, fiz o meu ar, paniquei por dentro só, não é? E olhei para as hospedeiras a ver se elas estavam em sofrimento ou não, ou se estavam a sorrir. Elas também são sempre bêbadas. Olha, tu vieste ainda não disseste o nome do país, mas as pessoas internacionais e sofisticadas que nos seguem sabem que o aeroporto Heathrow é no Reino Unido, e a Inglaterra é
possivelmente conhecida como, não diria o berço, mas um sítio onde a ironia e o sarcasmo abundam, não é? Sim. Desde os comediantes mais recentes, como a Ricky Gervais, ou mais atrás os Monty Python, ainda até mais atrás a tipos como como é que se chamava? Oscar Wilde. Há uma longa tradição de humor e de ironia. E eu lembrei-me disso porque aconteceram duas coisas, não aconteceram hoje, mas houve duas notícias hoje que me remeteram para isso. Ou seja, são coisas que não precisam sequer de tu fazeres uma piada sobre elas. Que é o Trump inaugurou a sua rede social que se chama Truth. Ok, faz sentido, sim. E o Ricardo Salgado, que tem Alzheimer, lançou o seu livro de memórias. Também é giro, sim. Não Sabes acho que que não há mais nada a dizer mas sobre sabes isto. que o Alzheimer só afeta mais presente, mais a memória de curto prazo, não é? Claro. E então ele não se lembra bem do que roubou recentemente, mas lembra-se bem do que roubou há uns anos. Portanto, Não, lembras-te da sua infância, não alegadamente, é? alegadamente. Olha, diz-me só, queria que fizesse só um pequeno relatório da tua ida ao estrangeiro. Antigamente, quando nós, há muitos anos, provavelmente muitos ouvintes já não se lembram disso, mas quando ias ao estrangeiro, até aos anos, final dos anos 90, sentias sempre, se ias ao estrangeiro, a países da Europa Central, que era um bocadinho notório ainda um certo atraso de Portugal em relação aos outros países. Como eu já não vou ao estrangeiro há muito tempo, graças à pandemia, tu achas que isso ainda é visível ou não? Acho que notas nos transportes públicos. Acho que notas bastante, não é? Mas também faz... Pá, imagina o metro de Londres. Eu reparei que as pessoas nem correm para apanhar o metro. O metro está ali, eles podiam só acelerar o passo para apanhar aquele metro, mas estão-se a cagar porque daqui a 1 minuto chega outro. Não é? E apesar de as estações serem mais velhas que as nossas e os próprios metros, os comboios também, mas todo o sistema, não é? Tu vais de metro a qualquer sítio muito rapidamente, consegues fugir ao trânsito. E acho que em termos de transportes públicos é tudo muito mais evoluído. E depois em termos culturais, não é? Nota-se. Mas também se nota, acho eu, porque estava a fazer turismo. Mas vês os museus cheios, vês muita coisa a acontecer. Muitos estão em Londres. Pá, montes de espetáculos todos os dias, a toda a hora. Eu fui ver muitos comedy clubs. E eu ontem era domingo e fui a uma sessão das 4 da tarde num comedy club que tinha 250 pessoas. À pinha. E era a sessão das 4 da tarde, depois havia às 6, depois havia às 8. Estava tudo esgotado. E todos os dias da semana. E é outra realidade, não é? É impossível. Claro que tem muito a ver com a população, não é? Tens uma cidade que tem 8 milhões ou 9 milhões. E rendimento. E rendimento, sim. Se bem que ali até o espetáculo era muito baratito. Mas... E o turista que vai lá também é um turista com muito dinheiro, não é? Por norma. Quem vai fazer isso tem mais para gastar. Nós cá também temos os ingleses que vêm cá, não é? Gastar bem, mas temos muito turista que... Sandália com meia branca. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu de resto acho que não se nota muito, até porque Lisboa é uma cidade muito evoluída, acho eu, já muito cosmopolita, muito moderna em muitas zonas. Não é... Acho que não se nota assim um grande atraso. Não visitei os hospitais, portanto também não sei como é que será. Mas eu diria que é isso. Acho que o que se nota mesmo é uma questão de vida. É tipo Lisboa a uma terça ao fim da tarde ou à noite, não se passa nada, né? Está tudo vazio. E Londres não dorme muito, não é? Apesar da pandemia e de haver muita gente em teletrabalho, notou-se muito uma diferença da semana, porque ele parecia muito vazio, mas depois ao fim de semana estava à pinha tudo. Olha, e o ambiente dos comedy clubs, o que é que trazes de lá? Criaste imensas piadas, não é? Que vais utilizar agora. Claro, cá, obviamente, claro, todos os meus beats, o meu solo vai ser baseado nos open micers que ninguém conhece de Londres. Não seria certamente o primeiro a fazê-lo. E o que eu noto é uma predisposição para rir completamente diferente. Não tem nada a ver. Não, eu vi... Mas estás a falar em comparação com os portugueses ou em comparação com antes da pandemia? Não, em comparação com os portugueses. Okay.
E nota-se, em termos de qualidade dos comediantes, eu não sei qual era o nível daquele que estava lá, eu não conhecia nenhum dos que vi um espetáculo que era claramente mais malta a começar, mais nova, pá, que eram 8, e 2 foram muito bons, os outros foram razoáveis, um tipo mau, depois vi o outro espetáculo mesmo na Comedy Store, pá, em que eram todos muito bons, estilos diferentes, mas havia um ou outro, 2 que era tipo, pá, razoável. Não vi um nível assim, em termos de entrega, sim, em termos de entrega, a vontade em palco, isso, pá, anos-luz do que nós temos cá, que nós fazemos cá. Mas em termos de piadas e de texto, pá, não é assim um nível tão grande. Agora, o que tu notas é, há piadas lá que deitavam a casa abaixo e que se fossem feitas aqui, tipo no Comedy Club ou no Maxime, tinham riso razoável. Porque o público é diferente. Porque ali o público está todo em cima uns dos outros, são 300 pessoas, estão bêbados, estão mesmo bêbados, estão sempre a interromper. Eu vi pessoal a ser mandado embora, seguranças, tipo calmeirões a irem lá a puxar. Que sempre que alguém estava a falar, às vezes só o pessoal a falar assim, a mexer no telemóvel, segurança ia lá para o lado a olhar para eles, a perguntar se estavam a gostar do espetáculo. Houve uma gaja que se pôs em pé, tipo uma ruiva, tipo uma malhuda, que estava sempre a interromper. Pá, o segurança foi lá, mandou embora, a gaja depois caiu, estava tão bêbada, caiu mesmo de cara no chão, mesmo, bam! Isso às 4 da tarde? Não, este foi à noite, mas era 8 da noite, era o show das 8 da noite. São 2 da manhã em Portugal, sim. Não é? Tipo... E toda a gente, bué da heckling, não tem nada a ver com cá, montes de gente a querer interagir, mas a predisposição para o riso, é muito maior. E não há uma exigência, acho que é mesmo uma questão cultural, vamos para rir. E cá o pessoal ri e está a gostar, mas ri para dentro, e ali não tem nada a ver. Seremos nós mais sisudos e mais... Sim, certeza. Sim, com medo de rir, porque não era... Será aquela coisa... Aquilo até é um público mais exigente, porque está muito mais habituado a ver comédia. E havia piadas que era tipo, ok, é uma boa piada. Mas nunca, o Comedy Club português nunca mandaria tipo a casa abaixo. Mas é como tu dizes, também há um fator, e nós às vezes notamos isso quando vamos ao cinema, há um fator, às vezes, do riso ser contagiante, claro, não é? Sim. Mas será que... É óbvio que nós, todos os portugueses... sabem disso, temos uma fama de ser mais tristes, mais introspectivos. Não sei até que ponto isso também às vezes não é exagerado, sou-te sincero, não é? Mas será uma cena católica, aquela coisa, aliás, do Nome da Rosa, de que o riso sempre foi visto como ou pecado, ou tu dares algo de ti que não devias dar, não é? Ou seja, de uma certa... leveza que é vista como patetice. Será que podemos ir tão longe como isso? Estou aqui a analisar. Não estou sei. a ser psicólogo de pacotilha, não é? Eu acho que na generalidade, não sei, se fizesse um estudo, deve haver, acho que somos um país muito mais de introvertidos e de pessoas tímidas. E como tal, normalmente as pessoas tímidas e introvertidas não extravasam tanto o riso. Mas será que e têm mais vergonha de rir. Essa intimidade de introspeção, não é? Imagina, tu tens uma vida porreira, ganhas bom dinheiro, podes ir a um comedy club ganhar dinheiro, gastar dinheiro e embabadaste. Se calhar a tua predisposição para rir é maior do que se viveres num país onde o ordenado mínimo é... Já não sei quanto é que é, mas se tivesse uma vida fodida, não sei. Estou aqui a tirar bolas para o punhal. Sim, também acho que deve influenciar. Apesar de às vezes são as pessoas que não estão assim tão bem, que são as pessoas que querem mais rir e que vão rir mais. Mas não sei, acho que é mesmo uma questão de cultural e de maturidade do... Se calhar, esta geração nova, agora os putos que estão a começar a ver stand-up agora com 14, 15, já vão ser daqui a 20 anos os gajos de 35 que vão rir... que já não vão ter problemas. Acho que o mercado é muito mais maduro lá. Era isso que eu te queria como perguntar. o mercado é, o público também é. O público sabe que pode rir e quer para rir. E aqui... Imagina, durante décadas os portugueses riam-se, por exemplo, com teatro de revista. Sim. Era a coisa, que era transversal, ia das classes altas às baixas. Havia, na altura não era bits, eram rábulas, quadros de revista que as pessoas sabiam de cor. Ou seja, que as pessoas diziam, havia bordões que tu dizias que tinham sido da revista tal que tinha estado 3 anos em cartaz. Sim. E depois, obviamente, o humor foi mudando e veio o Herman e a televisão e uma série de coisas e sitcoms internacionais. Mas o meio, o veículo da comédia do stand-up em Portugal é relativamente recente também, não é? Sim, e começou inquinado, porque começou na televisão, não é? Começou no Levanta-te e Ri, não começou nos bares. E agora é que está a fazer o circuito oposto. E mesmo assim, como somos um país pequeno e tens que reduzir às cidades, não é? Lisboa e Porto, basicamente, não há comedy clubs nas outras cidades.
Vai haver num ou outro sítio que tem. Comedy Club a sério, que tem espetáculos todos os dias, só existe um, não é? Que é o Comedy Club de Lisboa. Depois os outros vão tendo semanalmente ou bissemanalmente. E não há matéria-prima para alimentar isso. E o que acontece é que as pessoas que enchem salas ou estão na televisão ou fazem conteúdo online onde vendem os bilhetes. Ninguém nasce nos Comedy Clubs. Ninguém começa no Comedy Club a fazer open mic, começa a ter uns spots pagos, começa a ser headliner, alguém repara, começa a fazer dinheiro, vai tendo público, vai tendo umas digressões e depois aparece na televisão. Isso não acontece. Não acontece. Um gajo que queira só fazer stand-up em Portugal, esquece, não consegue. A não Mas ser algo está a mudar. que ponha-se vídeos de stand-up na net e começa a alimentar assim. Claro. Isso é possível. E há também outra coisa, estava a pensar, pá, se tu dissesse há 10 anos que gajos como o Jimmy Carr ou o Louis C.K. que vinham dar espetáculos em Portugal, ninguém acreditava nisso. Claro, sim. Sim, mas isso também não é só, eu acho que não é só porque mudou o paradigma do público português, está a mudar, não é? Já há interesse, mas também mudou o paradigma da comédia porque se internacionalizou muito mais, ou seja, gajos como o Jimmy Carr ou o Louis C.K. e muitos outros conseguiram de repente, através de Netflix e da internet também, viajar muito mais do que viajariam há 15 anos. Não é? Viajar a comédia deles, ou seja, hoje em dia um português já conhece o estilo de um Jimmy Carr, já conhece o estilo do Louis C.K. E isso era impossível para um comediante americano ou inglês há 15 anos. Sim. Falar nisso, ainda há bilhetes para o Louis C.K. no Porto. Acho que é dia 6 de março em Lisboa, acho que já está escutado. Tu vais a Lisboa? Vou ver Lisboa, sim. Então encontramos lá. Agora, acho que é mais uma diferença, é muito... Pá, aqueles comediantes que eu vi... Pá, eu lembro de ver um gajo que estava a testar, porque depois eu fui uma noite que era tudo material novo, não sei até que ponto depois a malta faz batota ou não, pá, que era muito... que havia lá um gajo muito bom, mas eram 5 minutos só que eles faziam, estás a ver? E então é sempre difícil julgar. E a premissa, ele tinha uma deficiência, e quer dizer, posso dizer, né? Não vou spoiler o gajo que ninguém vai ver, mas o gajo tinha lazy eye, tipo, era cego de um olho. E ele dizia, todos os dias diziam tipo, que eu tinha um lazy eye, tipo, isto é uma deficiência. Imagina o que é dizer a um paraplégico, lazy legs, estás a ver? Sim. E era tudo daí, pá, e a entrega do gajo era tão boa e foi muito bom esse gajo. Pá, e depois nos outros era mais uma questão de... Pá, as metade do tempo, nos outros comedy clubs, era o comediante a mandar calar o público e a insultar o público e a sacar risos de insultar o público que estava a interromper e a fazer heckling. Portanto, tu se quiseres ser um comediante em Londres, no comedy club, tens que ser bom a lidar com os hecklers, senão estás tramado. Sim. E era muito isso, eu não vi lá tipo nada, tipo, ai, que ganda ângulo, ai, bem, ganda piada, ai, muito bom, tipo, muito melhor do que o que se faz cá, não. Vi entrega muito melhor, à vontade muito melhor, mas não vi, tipo, textos que eu achasse, tipo, ei, fogo, isto como é que... Pá, não, estás a ver? E, portanto, acho mesmo que tem a ver com as condições e com o público, porque acho que um comediante daqueles vinha cá a Portugal, tipo, atuar num público português, e quando eu digo público português, tipo, uma cena assim mais pequena, não é num teatro, pá, no teatro o pessoal ri-se tanto ou mais como eu vi o pessoal a rir ali, é diferente, mas às vezes nos comedy clubs o pessoal está assim um bocadinho mais também é diferente, ali está tudo em cima uns dos outros, está tudo sem máscara, também podia haver o efeito pós-pandemia de estarem a rir mais do que é o habitual, não sei, não fui lá antes ver, não sei. Mas sim, não há restrições já no Reino Unido. Entrar em qualquer sítio, sem máscara. Ainda vejo muita gente de máscara, mas podes entrar no supermercado sem máscara, comedy club sem máscara. Olha, e fazer aqui uma ponte para o próximo tema. Encontraste algum português? Encontrei. Me pediram 3 ou 4 fotos. Imigras ou turistas? Uma rapariga era turista, porque ela até falou que ia ver o Dr. G, ou então ia estar em Portugal aí. Depois houve 2 rapazes que pá, deviam ser turistas, estavam numa zona assim mais turística, e parecia que estavam a passear. E os outros, pá, não me lembro. Estou-te a dizer isto porque, como tu sabes, nós temos muitos ouvintes no estrangeiro, mesmo muitos, e que contactam connosco com frequência. E, aliás, alguns dos patronos tinham-me perguntado, quando souberam que tu ias estar em Londres, perguntaram se tu ias atuar e tudo, depois mandaram mensagens. Não vi.
Diz? Não vi que alguns tinham mandado para o meu Instagram, mas não vi no Patreon. Mas Também não. tens muitas perguntas do foro técnico para responder já agora. Ok, está bem. E ninguém te mandou estudar engenharia informática, Guilherme. É sim. É um peso com grande poder, vem grande responsabilidade. Nunca sei. É como a guerra do Vietnã, do ultramar. Nunca. É que ninguém me disse que isto ficava para sempre. Olha, e lembrei-me. E muitas vezes nós servimos, como já fui imigrante, e há sempre. Às vezes é música, às vezes é um programa de televisão favorito, o que seja, mas há sempre. É um pastel de nata, ou que seja, há uma ligação com o nosso país. E nós às vezes servimos disso, é ótimo. E lembrei-me muito não só dos nossos ouvintes, mas dos imigrantes em geral, por causa do caso dos votos do Círculo da Europa que foram descartados, e vai haver uma nova eleição. De uma forma muito sucinta, o que aconteceu foi que, por lei, os votos deviam vir acompanhados de uma cópia do cartão de cidadão, apesar de terem vários outros elementos identificativos. Os partidos, todos os partidos com assento parlamentar, sendo que eu acho que aqui o PS e o PSD têm mais culpa, mas todos têm culpa, resolveram aceitar que sim, não, já tinha havido problemas nas eleições anteriores, que os que não viessem com cópia do cartão de cidadão poderiam ser contados, e depois disso, já depois do dia das eleições e de se ter registado a maior votação de sempre no círculo fora da Europa e na Europa, o PSD resolveu questionar ou contestar os resultados, e como os votos com fotocópia do cartão de cidadão e sem fotocópia estavam juntos, foram descartados, ou seja, era impossível saber quais é que eram válidos. Pronto. Sim. E isto foi para o Tribunal Constitucional disse que a votação tinha de ser repetida. Mas isto porquê? Porque eu acho que é muito grave, é de uma irresponsabilidade tremenda. A resposta, obviamente, eu acho que vai ser que as pessoas vão votar muito menos, não é? Mas fez-me lembrar um bocado de uma certa desconsideração que há às vezes com os imigrantes, e que é de longa data. O Essa de Queiroz já gozava com o brasileiro, que era o português que ia para o Brasil e depois regressava, não é? E recentemente um jornalista que eu conheço, trabalha num jornal internacional no Luxemburgo, ele é português, escreveu sobre isso, e ele dizia duas coisas engraçadas. Uma era, nós gozamos muito quando vemos os imigrantes da Suíça, ou da França, ou do Luxemburgo dizer pubela em vez de caixote do lixo. E ele disse é que nós nos esquecemos que a maioria dos imigrantes, quando saíram do nosso país, os que dizem pubela, nem sequer caixotes do lixo havia na rua, não é? E de facto há uma certa presunção com os imigrantes, agora talvez menos, mas que é um bocadinho injustificada, porque os imigrantes muitas vezes saíram daqui exatamente por o país ser atrasado e porque queriam uma vida melhor, não é? Não sei se tens... o que é que tu achas disto? Sim, acho que há dois tipos de imigrantes, não é? Há o imigrante, lá, o AVEC, não é? O chamado AVEC, que vem em agosto com o seu carro com o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol, com crucifixos que brilham no escuro, e que tem muita coisa para ser caricaturada, não é? E portanto, mas não deixa de ser o que nós... Ele quando chega à aldeia de onde veio, ele não destoa assim tanto, não é? Os outros que lá estão também são muito parecidos. Porque temos muita gente... Não tem tantas ferramentas para poder embrulhar o seu parolismo, não é? Sim, quer dizer, como se não houvesse bimbos nem parolice cá. Claro que há. Claro que e nada contra, eu até acho que é o português é bimbo, é genuíno, o português genuíno é bimbo e é parolo. Não acho que seja uma coisa, um defeito. Acho que é uma característica que deve ser valorizada, porque um gajo gosta de ir ao Arraial de Música Pimba comer uma bifana. Eu prefiro ir aí do que uma gala dos Globos de Ouro, beber champanhe num flute e comer caviar. Portanto, eu acho que Portugal é isso. Agora, portanto, há essas coisas que são caricaturáveis, não é? Porque eles vêm realmente, conduzem que nem animais,
às vezes, pá, gritam na rua e vestem-se a bimbos e vêm com o novo corte daqueles, acham que vêm com o novo corte da moda, só que é a moda bimba. Mas depois trazem-na para cá, porque depois eles vão embora e os bimbos de cá vão fazer o corte de cabelo e vestir-se como o bimbo que veio de lá de fora. Mas eu acho que acima de tudo há uma inveja. Há uma inveja, porque é preciso, calculo eu, um grande par de tomates metafóricos para emigrar, não é? Tu saberás melhor e depende das condições com que se faz, não é? Depende se vais emigrar porque tens um emprego lá, mas mesmo que tu vás emigrar porque já tens um contrato de emprego a ganhar muito bem, é preciso uma coragem de caraças para deixares a tua zona, o teu porto de abrigo, e onde tens a família, onde tens os amigos, e para deixares isso tudo. E eu acho que há uma grande inveja, porque há muita gente que está cá e que já pensou nisso, eu devia emigrar, e deve ser tão giro viver no estrangeiro, e viver a vida, e conhecer o mundo, mas depois não temos coragem, e não temos, e eu coloco-me nesse, que nunca o fiz, não é? E houve uma altura em que até eu queria ter feito. Ou seja, estás a falar por um desejo. Há pessoas que tiveram que fazer por necessidade. Esse, exato. Depois há os que têm que fazer por necessidade. Mas mesmo assim, é preciso coragem. Não, claro. Não, repara. Eu acho que aí ainda preciso... acho que ainda é mais coragem, porque normalmente vão em condições... Sim. Quando fazes por desejo, as tuas condições por norma são melhores. Não é? Porque tu tens tempo para procurar. Provavelmente... Não sei, podes ir com dinheiro no bolso. E há também, obviamente, um salto gigante entre... a minha experiência e a experiência da geração do meu pai. Eu lembro-me de falar com um primo do meu pai que me contou que emigrou provavelmente no início dos anos 60, e faz lembrar o que tu hoje vês dos africanos a tentarem chegar a França ou a Inglaterra. Ou seja, iam em caminhões, ele contou-me esta história, iam tipo 100 dentro de um caminhão, atravessavam Espanha dentro desses caminhões e caminhonetas, atravessavam parte dos Pirineus a pé, chegava a haver mortes, gajos que caíam por ali abaixo e não sei o quê, e eram condições muito duras, andavam dias e dias a pé e depois estavam ilegais, iam para os bairros das barracas, para as bidonville. Portanto, as condições eram muito difíceis e era preciso realmente ter uma grande coragem. Eu conheço a mulher desse primo do meu pai, emigrou com 13 anos. 13 anos, já viste? E então, realmente, nos anos 60 e 70 eram histórias do Arco da Velha. Hoje, felizmente, melhoraram, as pessoas estão mais equipadas, têm outras condições, mas não deixa de ser, tu dizes, não deixa de ser exigir alguma... eu não gosto de romantizar e dizer que é preciso uma grande coragem. Eu sei que no meu caso, sempre que eu fui, nunca tinha nada de concreto, sabia perfeitamente que se estivesse aflito, podia voltar, não é? Não ia com a corda completamente ao pescoço, mas fiz, mesmo quando tive momentos difíceis, tentei não pedir ajuda. E houve momentos, por exemplo, estava-me a lembrar quando cheguei aos Estados Unidos e quando cheguei ao Brasil, houve alturas no início que foram duras e que eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Lembro perfeitamente de um dia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu pensar, se calhar isto não foi muito boa ideia e se calhar vou ter que fazer as malas e voltar. E é o que tu dizes, há um lado de conhecimento e de antecipação muito giro de viver no estrangeiro, claro que há, mas depois quando estás lá, os sítios têm problemas e apresentam-se obstáculos como em qualquer lado, sendo que não tens a tua rede que tens cá. Exato, sim. Agora, em relação ainda à questão... E era numa altura, o resto também digo, era numa altura... Hoje em dia estás conectado a toda a hora com os teus amigos, não é? E com a família, e podes fazer zooms e sentir um quentinho e não sei o quê. E na altura não, na altura enviavas cartas, não é? ou mais tarde telefone. E, portanto... Havia uma tradição, também contada por esse primo do meu pai, que era rasgavas uma fotografia ao meio, cortavas ao meio, a tua família ficava cá com essa parte da fotografia e tu quando chegavas lá mandavas essa fotografia por carta a dizer que tinha chegado bem. É uma cena muito forte, não é? Muito simbólica. Mas, voltando aqui só à questão dos imigrantes da votação, que eu acho que revela um descaso, não apenas com os imigrantes em particular, mas sim com os imigrantes, não é? Que muitos deles têm muito mais dificuldade em votar do que nós. Não têm como eu ir a pé e andar 4 quarteirões ou 3 quarteirões, não é? Muitos deles têm que fazer vários quilómetros e é muito mais difícil. Há claramente uma questão de
São 4 deputados, portanto é um círculo pequeno, não interessa muito, não é? Ainda para mais já estava tudo decidido. Sim. Mas talvez por eu ter sido imigrante, se fomos uma nação de imigrantes há séculos, há que ter isso em conta. Há 1 milhão de portugueses lá fora, portanto, se esse milhão que está lá fora e muitos deles ultra qualificados voltassem, o nosso problema demográfico possivelmente estava resolvido. Não estava resolvido, mas não teríamos tantos problemas demográficos como temos hoje em dia. E fiquei mesmo agastado com isso. Senti depois a reação do Presidente da República, de todos os partidos, todos sem exceção. É muito tíbio, é tudo. Estão-se um bocado a cagar, não é? Eu acho que é mesmo grave. Tu mandares, acho que foram 157 mil votos para o lixo e mandares as pessoas votar outra vez, é grave. Acho que é grave. Apesar de que eles deviam votar no país onde estão. Porque eu já disse isto aqui, já recebi mensagens. Até só para reliar. Mas sabes que há uma. Assim, por isso é que são 4 deputados, sendo que são supostamente 1 milhão de eleitores, são 4 deputados, exatamente isso, porque, ou seja, têm em conta o direito constitucional deles votarem, que têm esse direito, claro. Mas têm em conta a questão da taxação, como não pagam impostos, também não têm os deputados que teriam 1 milhão, um círculo eleitoral com 1 milhão. Há aqui um equilíbrio. Sim, eu percebo, por isso é que é menos gente. Mesmo assim, acho que devia depender, percebes? Imagina, vens cá em agosto, gastar dinheiro, vale mais o teu voto. Não metes cá, mandas dinheiro para a família, vale mais o teu voto. É como nos clubes, que podes ter 50 votos ou 1 voto, não é? Nos clubes de futebol, não é? Sim, não metes cá os pés. Nem estás a pensar voltar nos próximos 4 anos. Não votas. Olha, muito bem. Vamos falar de um tema que, estranhamente, acho eu, Guilherme, nós nunca falámos aqui. Pelo menos, que é difícil, porque... Acho difícil. Isto é um bocado, às vezes, é vir a disco e toca ao mesmo, não é? Sim. Que é de carros. Nem eu nem tu somos grandes entusiastas de carros, certo? Sim, não. Eu, em toda a minha vida, tive 2 carros. Eu comprei um carro na minha vida toda. É o que eu tenho. Não tenho carro desde os 24 anos. Portanto, há mais de 20 anos. Não me interesso por carros, por desportos automóveis. Também não. Já gostei de rally. Gostava de ver rally quando era puto. Não, e quando eu tive carro... jogava muitos jogos de Sim, isso também. Houve uma altura que jogava. E hoje, por exemplo, adoro ver aquela série documental da Netflix da Fórmula 1. Acho muito fixe. Não vejo as corridas em direto, mas acho fixe. Se me dissesse assim... Queres ir dar uma volta num bom Porsche, não sei o que, curtir? Claro que sim. Ou seja, mas não é uma cena que faça parte do meu imaginário, não é? Como há gajos que têm a filatelia ou têm o paddle, não é a bricolagem, não é a minha cena. No entanto, quando era mais novo, eu acho que isso tem a ver, com testosterona e outro com a ansiedade de status. Carro era uma cena e independência. Porque carro era independência, não é? Sim, era poder pinar. Poder pinar, exatamente. Muitas vezes aquele AX Sport, tinha um AX Sport que era lata, aquilo era uma lata, era só lata aquilo. Sim, o AX era um caixão, sim. Era um caixão metálico. E muitas vezes aquele AX Sport teve enfiado no meio do pinhal a abanar por todos os lados, mas era independência, era independência sexual para ir poder pinar e era status também, não é? E nessa altura... Hoje em dia, um carro para mim, está-me um bocado a cagar qual é que é a marca, tem que ser seguro e gastar pouco, não é? Mas na altura era. E depois foi-me desinteressante, fui vivendo para cidades em que não podia, não tinha dinheiro e não convinha ter carro, não é? Mas agora, tanto eu como tu, estamos na iminência de ter que comprar um carro, certo? Eu tenho que comprar porque o meu está... Pronto, já começa a ser aqueles cancros que um gajo gasta dinheiro, mas aquilo nunca mais entra em remissão e, portanto, mais vale deixar morrer. Está em cuidados paliativos. E... Eutanasiar o teu carro, é isso? Sim, e então é mais por isso, porque senão não compraria. Eu tive durante pouco tempo um comercial que me dava jeito para andar com a cadela, como é que comercial podia entrar para a empresa, para as contas da empresa, mas morreu, paz à sua alma, e então fiquei só com o Clio. E eventualmente terei que comprar, mas é um pesadelo para mim. Primeiro é um pesadelo escolher. Ter que escolher o carro,
imagina, É sobre isso que eu queria falar. eu pago 1000 euros a alguém, Sim. quer dizer, 1000 se calhar é muito porque não estou a contar mas eu pago 500 euros a alguém para me ir analisar, tipo um assistente. Estas merdas eu curtia ter alguém, tipo Então, um pronto, escravo. vamos fazer assim. Eu vou fazer uma coisa que é... eu estou a passar por isso. Porque eu tenho que comprar um carro por causa do puto. O carro que nós temos cá em casa não era meu, era da minha namorada, já é velho. Pá, por questões de segurança, por questões de espaço. Temos mesmo que comprar um carro com uma criança. Pá, é impossível, é muito difícil não teres um carro, não é? Especialmente para as viagens e não sei o quê. E deparei-me com um mundo do qual eu não quero participar. Sabes que é a pior altura para comprar carro. Sei. Por causa do aumento dos preços, por Sim, causa sim, de não haver os chips e merdas. Está tudo inflacionadíssimo. Então a questão é, entrei para um universo do qual eu não quero pertencer e que sou sugado. É. Que é carro novo ou carro usado. Tendo em conta, e depois já estive a ler não sei quantos sites sobre isso, não é? Que uso é que tu fazes do carro? Usas o carro todos os dias na cidade? Não usas? É só para fazer viagens ao fim de semana, como por exemplo, como é o meu caso, não uso? Então se calhar compras um carro novo mais barato dos low cost, porque já há marcas que o preço-qualidade é ótimo. Os Dacias, os Kias. Exatamente, ficas bem servido. Ou compras um carro daqueles que te vai durar 25 anos, ou seja, duram 25 anos, tipo um Mercedes ou um Volkswagen, mas já com 7 ou 8 anos em cima, não é? Sim. Ou seja, há uma série de questões. Eu dei por mim no outro dia, um dia não, 2 ou 3, no rabbit hole, não do YouTube, que a cena tem graça, mas do stand virtual. Dos stands virtuais e da turbo.pt ou não sei o quê. Yeah. Sim. E tentei falar com amigos meus, nenhum percebe de carros. Nenhum. Mas normalmente não percebem, mas não percebem e dizem que não percebem, ou não percebem e mandam dicas. Não percebem. Agora, o que é que aconteceu? Eu fui a uma festa, foi a primeira festa de crianças desde que tenho o meu filho. Meus sentimentos. Desde já. Obrigado. O que é que existe numa festa de crianças em Barda? Pais. O que é que existe quando há muitos pais? Gajos que acham que são especialistas em carros. Sim, ia dizer álcool para esquecerem. Também. Então o que é que eu cheguei lá? Cheguei lá e disse, isto é um ótimo sítio. Pumba, bujarda para o meio lá das pessoas, muitas nem conheci, disse, aqui alguém percebe de carros? Logo, 2 ou 3, não é? Estava lá um mecânico. Mas o que é que aconteceu? Abri a caixa de Pandora. Claro, sim. Porque depois de é um repente bocadinho comecei a clubes de receber futebol. mensagens no WhatsApp com carros para eu comprar. Pois. Inclusive, disseram-me, tipo, eu tinha dito que queria uma cena familiar e tal. Mandaram-me uma carrinha de 9 lugares. Ao que eu respondi, eu disse que queria um carro familiar, não para começar a distribuir pão todas as manhãs. Sim. E nem para uma equipa de futsal, né? Não. Exatamente. Mas há pessoas que vibram, ainda bem, porque podem me ajudar, vibram com isso, não é? E agora vou fazer este negócio, compro aqui, vendo ali e tal. Então o que é que eu pensei? Se houver ouvintes nossos que sejam realmente entendidos, não é sabichões, e que queiram dar uma sugestão sobre que carro eu e o Guilherme deveríamos comprar, se usado ou novo, tendo em conta que a nossa utilização deve ser parecida, tu não usas o carro todos os dias, certo? Não, há semanas que não uso. Pronto. Mas eu estou mais a pensar num comercial. Okay. Porque me dá jeito para espetáculos. Mas diesel, tipo, não faz sentido comprar um carro a diesel hoje em dia porque vão acabar, certo? Ainda vai demorar a acabar, mas para entrar para a empresa, para ser carro de empresa, e eu recuperar é que eu depois vou fazer espetáculos, não é? E gasto combustível e só posso pôr na empresa se for gasóleo. Okay. Só recebo o valor. E se for elétrico? Se for elétrico também, mas elétrico para fazer grandes viagens é uma merda, ainda, não é? Para ir daqui a Braga, um elétrico, e são muito caros, apesar de receberes umas compensações. Portanto, a minha ideia era comprar um comercial ou mesmo uma carrinha, tipo uma Kangoo, ou uma cena assim. E fica... Dá para então dar... tu queres distribuir pão? Se eu quero distribuir pão, sim, quero ter um colchãozinho atrás lá e fazer o fake taxi. Fazer o Bang Buzz. Meto um colchão e pronto. Isso depois será para patronos o nível mais acima que iremos criar. Agora, resta lá saber o que é que eles se vão lá ser comidos ou comer, não é? Não, para verem. Depois eu filmo Ok. filmo assim e mete-se. Ok. Mete-se a net. Sim. Estava a pensar, tudo era, monta-se um balcão, eu sirvo o pão com chouriço cá fora, mete-se uma máquina de imperial, quem quiser vai lá para dentro pinar, ainda pode ouvir umas piadas, mete-se lá uma máquina de karaoke e tu utilizas para dizer piadas com o microfone, não é? Parece-me bem. Mas tipo, o que é que tu dirias
dirias... Por exemplo, eu quero comprar um carro, pá, eu não quero pensar em carros nos próximos 10 anos. Eu não sou daqueles gajos que querem fazer negócios com carros. Então compra novo. Compra novo, não é? Yeah. O carro que eu comprei foi em segunda mão, né? O Clio. E eu não... Pá, procurei alguma coisa, fiz 2 test drives, tipo, fui experimentar 2 carros, fui experimentar um Corsa, pá, que era mais barato, mas estava assim mais fodido. O outro era tipo num mini stand, não era, tipo, tinha ali vários e tal. O gajo foi bom vendedor, também convenceu-me. Mas o carro parecia bom, pá, e os motores daqueles Clios duram bué. E o carro, pá, não deu assim muitos problemas. Deu logo um problema no início, que gastei bué dinheiro nele, mas foi o cabrão do mecânico que me enganou. Porque lá isto tem injetores e não sei o quê, pumba, 900 paus e aquilo continuou na mesma e afinal depois era uma peça de 30 euros, porque era um mau contacto. Só que a gente tem que ir trocando para ver o que é que dá. E eu, está bem, a ver, se fosse a medicina fosse assim também é às vezes, na verdade, também é. Mas e nos computadores também é um bocado assim. Olha, não era... Diz. Digo, com esta conversa nós acabamos de alienar grande parte dos nossos ouvintes que são os que não gostam de carros e enfurecer grande parte dos nossos ouvintes que são os que adoram carros e estão a dizer, estes gajos não sabem o que é que estão a falar. Já pensar que ia dizer os mecânicos. Pá, mecânicos é uma coisa... Toda a gente se queixa do mesmo, não é? Toda a gente se queixa do mesmo. Devia haver um sistema... Os mecânicos deviam ser avaliados como são os hotéis. Devia haver um booking, que deve haver, de mecânicos, em que a malta dava estrelas e coisa, que é para um gajo não ser enganado. Porque é pá, venha cá ver o que eu mudei, ali enganar-me, sempre a enganar-me. Mas por acaso o que eu tenho agora, quer dizer, já tenho há uns tempos, mas não vou sempre deixar lá que é longe. Mas esse por acaso é fixe, tenho sempre sensação que não me está a enganar, até porque às vezes eu digo, já cheguei lá, pá, acho que é um injetor, porque outro tinha-me dito, e eu tipo, ainda vai ser caro, e ele é que me disse, não, isto é um mau contacto, portanto ele podia-me ter mamado ali 500 euros. E mamou 30. Se calhar depois foi compensar isso noutras vezes que eu lá fui, né? Mas dei essa voltinha, andei a ver vários carros, mas cheguei à altura que é tipo, que se foda, vou gastar, são 3.500 euros, não vai ser sorte. Se o carro vem com problemas ou não, vai ser sorte nesta gama. Porque eu não vou saber ver se vai ter ou não problema. Só vais gastar 3.500 euros, então aí não podes ter, então aí é sorte, tens que jogar. E a sorte é tipo, pá, então vai este, parece que está bem estimado e não faz muitos barulhos e pronto. E não, mas há pessoal que para fazer isso, pá, vê 50 carros e vê que, pá, eu não tenho, eu se fosse para ver 50 carros... preciso comprar novo porque... Até porque já garantias de 5 anos e 6 anos e não sei o que. Escolhes o que gostas. Porque assim, o tempo que eu já perdi nisto... E não compras Alfa Romeos. Porque não compras Alfa Romeos. Claro. Porque avariam bués. Que é, esta merda consome. Eu dou para mim, eu no outro dia fui correr e estava a ver carros na rua. Tipo, olha, este é não sei o que, este é marca não sei quantos. E eu não quero, ou seja... Eu não quero pensar em carros. E esta cena é claramente o paradoxo da escolha, não é? Quando tens demasiadas escolhas e ainda por cima é preciso de informação. E depois fui ler cenas que é como comprar um carro. Compare aqui e ali. E eu pensei, mas eu tenho que fazer isto tudo para comprar um carro? Tenho que ir com... Mas tens que regatear. Percebes? Porque te regateiam-se os carros. Pois, isso então regatear é uma cena que... Não. Tu podes regatear o carro. Depois dás para a retoma e depois o stand faz-te mais barato, porque depois está ali o vendedor, e o vendedor gosta de estar ali, teca. Mesmo nos carros novos, tipo, os gajos fazem desconto, tens que regatear. Pá, foda-se. Eu não tenho paciência para isso. Sou péssimo a regatear. Sou péssimo, não tenho paciência. Eu gostava de ser rico só para isso, que queres regatear. Não, eu pago-te mais para tu não me obrigares a regatear. Cala-te. Sim, quando eu comprei o Clio, depois acabámos ali, tipo, já nos 150 euros para cima e para baixo. Mas eu também já estava tipo, cabrão, vou-te. Então os gajos. Mas esse era mesmo aquele vendedor mesmo, tipo, estava ali. Sou Guilherme, você já me está aqui a espremer muito. E eu a saber, cá, estás aqui a ganhar e bem, deve ir cheio de bicho e tu sabes, cabrão. Mas olha, por exemplo, mesmo nos carros novos, num stand de carros novos, eles devem ter uma margem para negociar, certo? Tem, é isso, exato, tem. Aliás, há um. Quem gosta depois vão tentar impingir os extras todos. Claro. Há o This American Life, que é um podcast que eu já falei assim, tem um dos programas mais ouvidos de sempre, que os gajos passaram um mês num stand de carros nos Estados Unidos. O programa é brilhante. E os gajos acompanham vários vendedores. Tipo, o gajo que vende mais carros, o gajo que está à beira de ser despedido. E mostram como é que eles trabalham e qual é que é a margem que eles têm. E se venderem tantos carros, depois são compensados pela casa-mãe. Não sei o quê. É muito, muito interessante. E realmente, tu para teres aquele trabalho, tu tens que...
é quase como gostares de jogo, ou gostares de seres um playboy e gostares de sacar gajas, ou seja, há um lado de emoção que tu tens que ter para conseguir fazer aquele trabalho bem, porque senão não vais vender carros. Sim, não, tipo de personalidade Sim. muito específica e que não é ensinada em lado nenhum. Tipo, acho que tu és assim ou não és. Ninguém estuda para ter aquela skill e ser aquele vendedor. E um bom vendedor, vende carros, vende aspiradores, vende o que seja. Claro. Vende o que seja, é indiferente. Tu já Claro que viste se ele gostar muito de carros e tiver paixão por carros, mais facilmente vai vender carros, não é? Mas... no Wolf of Wall Street, Uhum. que é sobre vender, não é? Sim. Lembras-te, há uma cena em que o gajo está com os seus vendedores todos e diz: vendam-me esta caneta. Sim, E vai passando, e há um dos gajos que é o vendedor nato, o melhor, que é o gajo que consegue. Tens de criar uma necessidade na outra pessoa, não é? A outra pessoa achar que precisa mesmo daquilo. Sim. Mas aí há vários tipos de venda, não é? Porque tens a venda proativa, né? A chamada cold call, que é quando te ligam para casa a tentar vender merda. Ok, isso aí é mesmo de... Pronto. Outra coisa é ali, a necessidade já existe. Tu estás no stand de automóvel e, portanto, à partida precisas do carro. Mas há uma cena dessa que é tipo um gajo a vender um kit de primeiros socorros e ninguém quer comprar. E o gajo esfaqueia as pessoas e a seguir vende-lhes o kit de primeiros socorros. E as pessoas já compram. Mas, por exemplo, mesmo eu, que, como eu te disse, não sou suscetível, estou-me a cagar, não quero ter um BMW, a minha personalidade ou quem eu sou não se define pelo meu carro, não é? Quero um carro seguro, que gaste pouco, e com algum conforto, não é? E estive a ver os Dacia, que têm um bom aspecto, e estive a ver aquele programa em inglês, é o Top Gear, não é? Que é muito conhecido. Estive a ver, os gajos diziam muito bem de um dos gajos, disseram, por este preço e não sei o quê, isto é um achado. Os meus pais compram Dacias agora só. Mas quando me disseram, isto é romeno, é tipo, Mas o motor, mas isso é os exteriores. Sim, aquilo motor é Renault e Nissan, acho eu, não é? Tipo, as cenas. Sim, mas estás a ver, mesmo eu sou suscetível a isso, porque disserem, olha, é um carro albanês, é um carro que é feito na Albânia, tu dizias, não é? Não constroem boas casas os albaneses. Não, e os romenos não vão para as obras construir boas casas, não vão construir carros. Constroem. Sim, também lá fora se dissessem assim, olha, este carro é feito em Portugal. Está o Sim, romeno a dizer, Portugal? Não vou comprar. É feito de cortiça, não? É feito de cortiça isto. Mas, sim, os Dacia, os Kia também são bons. Mas os Kia são sul-coreanos, aí confiaria mais. Sim. São sul-coreanos? Acho que sim, os Kia. Sim. Depois tens as marcas tradicionais. Depois tens as que dão bué problemas, alguns. Né? Os Alfa Romeo são conhecidos por dar bué problemas. Mas eu nunca na vida ia comprar Alfa Romeo. Tipo, São giros. São giros, mas tipo, a minha crise de meia-idade... Mas tens Alfa Romeos mais familiares, nem todos são desportivos. Volvo, mas o carro mais seguro do mundo é os Volvos. Sim. Mas são caros. Mas são carotes. Eu estive a ver, eu podia comprar um Volvo, imagina, dentro do meu orçamento, mas aí com 7 ou 8 anos. Sim. Compra um Nissan, tipo um SUV, um Nissan Qashqai, uma coisa assim. Sabes quantos carros que são, tipo, são imbatíveis são os Toyotas. Tipo, aquela merda dura. Sim, o Toyota arranja-se sozinho. Tem essa diz que não funciona, mas no dia seguinte funciona. Sim, exatamente. Não é por acaso que o carro mais popular na guerra civil do Iraque e no ISIS são as carrinhas, são as pickups Toyotas. Yeah. Sim. Aquela merda estão a arrebentar bombas e... Mas o problema é que os carros antigos, isto eu a mandar habitats também de quem não percebe carro, quando havia menos eletrónica, variavam muito menos. Agora, um monte de gente que eu conheço compra carros novos, passado 2 ou 3 meses tem um problema qualquer de eletrónica. Está na garantia, mas é uma merda, né? Os teus pais têm Dacia? Têm Dacia, tiveram estão satisfeitos? Depois venderam-no e compraram outro. Estão satisfeitos? Sim. Então. Confio no teu pai. O teu pai é um homem que me inspira confiança. Mas não percebe carros. Está bem, mas inspira-me confiança. Não percebe carro. É muito cuidadoso com os carros, e os carros na mão do meu pai têm 10 anos, parece que têm 1 ano só, parece que saíram do stand há meses. E é muito cuidadoso. O teu pai é daqueles gajos que vai lavar o carro ao domingo? Não sei se agora, se calhar, como já está reformado, ainda é capaz de fazer isso, sim. Mas em termos de... Pronto, sempre tudo arrumadinho, não sei o quê. E tudo limpinho. Mas sim, o Dacia. E eu gosto de conduzir a carrinha da minha mãe, só que gasta uma estupidez. É? O que é gastar muito? Na cidade não notas, tranquilo, é gasolina. Mas é gastar, imagina, faço Lisboa-Porto, vou e venho no meu carro com 50 euros, fácil, de gasóleo. E no da minha mãe, se eu andar, e 50 euros a andar a 130, 140,
150. Na da minha mãe, se eu ouso ir a 150, aí eu vou gastar 150 euros de ir e vir de Lisboa. Então tem consumos altos em autoestrada? Tem. Mas Acima dos 100, pá, bué. Mas é porque é um 1100, acho eu. Pá, carros a gasolina, cilindrada baixa, quando esticas um bocadinho gastam muito. Estás a ver? Sabes mais do que eu. Foi o que me disseram, não sei se é verdade ou não. Muito bem. Mas fora isso é fixe de conduzir e é prático. Agora notas, pá, que os plásticos não é o Mercedes, né? Mas eu gosto mais de ter carros assim, porque eu não sou muito cuidadoso com os carros. E portanto também preciso ter carros. Faz parte do meu... o estatuto para alguns é ter carros bons. Para mim o meu estatuto é ter um carro podre. É as pessoas olharem e dizer assim, aquele é o Guilherme Duarte naquele carro todo podre. Isso para mim é que é estatuto. Porque passo por muito humilde, percebes? Fico a ser uma pessoa muito humilde. Então, exatamente, desta volta, é o estatuto ao contrário. Também não deixa é a mesma de ter pessoa, um é a bocado de mesma cagança. pessoa boa que é tipo o Keanu Reeves que anda de metro, não é? Sim. É essa cagança ao contrário. Sim. Muito bem. Olha, recentemente nós falámos no programa de patronos do Joe Rogan por causa da questão das vacinas, de alguns convidados que ele tinha levado lá, que tinha uma posição que não estava em sintonia com as autoridades de saúde mundiais, e inclusive pessoas que são amigas dele, como o Sam Harris, que também tem um podcast de uma vasta audiência, não tão vasta como a do Joe Rogan, contou, aliás, que lhe disse isso, que é verdade que o Joe Rogan demorou a aceitar que tinha uma grande responsabilidade com 11 milhões de ouvintes, porque aquilo tinha começado tipo numa cave, porque ele é um comediante, mas a determinado momento, e parece que ele está a chegar a esse momento, mesmo que tu não queiras essa responsabilidade, ela cai-te no colo. Ou seja, não podes sacudi-la simplesmente. Especialmente quando se trata de questões de saúde. Estamos a falar de questões de saúde, estamos a falar de questões de liberdade de expressão, estamos a falar de questões de saúde. Não é? Mas desta vez trago algo que é menos objetivo do que as questões de saúde, porque se tu disseres, não é? Se o Joe Rogan disser, como disse o Trump, que não foi o caso, atenção, mas se ele disser beba um desinfetante e tiveres 11 milhões de gajos a ouvir, vai haver uns 3 ou 4 que vão beber desinfetante. Sim. Que foi a utilização da palavra... Burros. Também, burro, mas não é seleção também natural. Se tu bebes desinfetante porque ouves o Joe Rogan a dizer... Pá, mas ele não disse. Ele não disse, mas se isso for o caso, eu até acho bem, porque esses não estão cá a fazer nada. E na sequência disso, ele fez um vídeo a dizer que ia ter mais cuidado, que ia fazer mais fact-checking. Vídeo até, gostei bastante. Bom vídeo, que percebia que tinha uma responsabilidade, que demorou a perceber que tinha essa responsabilidade. Pá, e há imensas coisas que eu discordo dele e que já deixei de ouvir porque comecei a embirrar com algumas teorias da conspiração. Ele próprio admite isso, não é? Durante muito tempo não acreditava que o homem tivesse chegado à Lua. Mas há uma coisa que me parece, e até pessoas que o conhecem, que têm vindo a público dizer, que é, ele não me parece um gajo desonesto. Ou seja, quando ele vem fazer um pedido de desculpas, aquilo parece-me honesto. Não parece que ele esteja... Sim, ele não está tipo a lançar desinformação de propósito. Sim. Ele estar a lançar desinformação política, é porque acredita mesmo naquilo, não é? E porque ele próprio foi induzido em erro a acreditar naquilo. E no meio de toda a desinformação há coisas que são verdade ou não, né? Há coisas que são legítimas. Mas é tal cena, a ciência não se pode fazer em podcasts, não é? Não. A ciência não se pode fazer em podcasts, porque ele dá aquela ideia, ele diz aquela cena que é tipo, mas coisas que antes se diziam, que tu dizias, e as pessoas diziam que estavas a ser teórico de conspiração e que depois vieram provar que eram verdade, isso não é um argumento. Não é. Porque a ciência faz isso sozinha, nos meios próprios. E quando tu afirmas uma coisa que é contra a ciência, contra o consenso científico, e tu dizes aquilo e passado 10 anos aquilo se verifica, tu não estavas certo. Tu só tiveste sorte. Tu não estavas certo, tu não tinhas forma de saber e a ciência estava a ajustar-se, estava a fazer o seu método e por acaso aquele teu pensamento que tu tinhas foi o correto, mas foi sorte, não tinhas razão nenhuma. É como ir à roleta e dizer vermelha ou negro, não é? Sim, agora, imagina que agora se descobria que as vacinas causavam não sei o quê, tipo, tinham um chip com 5G, estás a ver? Os maluquinhos que andaram a dizer isso não tinham razão, tiveram sorte, não sei ver, tiveram sorte
Do 5G não, pronto, que é uma teoria, mas que dizia que imagina que tinhas não sei quantas doenças agora e porque não se sabia. Cresciam de pelos nas costas. Vê, eu não disse que as vacinas eram perigosas, mas tu não sabias se as vacinas eram perigosas ou não. Não, e todos os ensaios clínicos diziam o contrário, Exato. não é? Porque eram ensaios Portanto, clínicos a determinada altura com milhões de pessoas, porque já não eram ensaios, já era a própria vacinação. Mas o que eu queria falar hoje não tem a ver com a questão de ciência, tem a ver com linguagem, e que não tem sequer tanto a ver com liberdade de expressão, tem mais a ver com linguagem e de como é que a linguagem é utilizada como arma de arremesso politicamente e como forma de fanatismo. Então, depois da questão das vacinas, o desgraçado do Joe Rogan publicaram um vídeo de todas as vezes, ou muitas vezes, que ele tinha dito a palavra nigger no podcast. O podcast tem mais de 12 anos. Há umas imagens que ele ainda tem cabelo, não é? Sim. É curioso. Ele veio pedir novamente um pedido de desculpas. E aí teve mal, acho eu. E o pedido de desculpas, eu por acaso não acho, mas já lá iremos. O pedido de desculpas diz basicamente isto, vou fazer aqui que é: ele diz que é lamentável e é suscetível de criar vergonha às vezes que ele disse aquela palavra. No entanto, faz a ressalva, e é verdade, ele nunca disse essa palavra como um insulto racial. Exato. Ou seja, nunca chamou isso a ninguém. Ou seja, dizia num contexto isso: olha, aquela pessoa disse esta palavra e foi despedida, esta pessoa disse esta palavra num contexto de comédia, ou seja, nunca o disse de uma forma depreciativa e como um insulto. E isso é muito importante porque o contexto... Isso é que é o importante, a meu ver. E nada mais. E ele dizia que quando estás numa situação em que precisas dizer que não és racista, que era o caso dele, fizeste merda. E eu fiz merda. Portanto, ele reconhece que... Não concordo. Está bem, eu estou a dizer o que ele disse e já não concordo até porque ele está a ser vítima de uma perseguição, não é? Claro, obviamente. Também é verdade. Mas o que ele disse é, ele já não usa essa palavra há muitos anos, utilizava não num contexto de racismo, mas acha que hoje não deve utilizar essa palavra e, portanto, deixou de a usar. Para quem, e muitas pessoas sabem, conhece a história desta palavra, ela é um bocadinho uma reparação possível, já que não houve reparações com a escravatura, uma reparação possível porque nos Estados Unidos está convencionado que só pode ser dita por negros, que não pode ser dita por brancos, em nenhum contexto. Alguns rappers brancos ou hispânicos dizem, não tem problemas. Comediantes dizem, em palco, não é? O Louis C.K. tem um beat sobre o nigger, o Bill Burr também. Ou seja, todo um beat para justificar aquilo, tipo, não é numa conversa corrente, não é? Sim. E onde é que eu ia? Desculpa. Sim, convencionou-se que, pronto, não... Convencionou-se que ninguém podia dizer. Não, nem se estiveres a cantar, não é? Se fores branco e estiveres a cantar a música do Kendrick Lamar, chega à parte do nigger e tu tens que suster a respiração. Pá, estás no concerto dele e estás a cantar a letra. Pá, pronto, ou seja... Imagina que tu sabes que às vezes há sessões de leitura em voz alta de livros clássicos, não é? Tipo, agora vamos ler o Moby Dick durante 7 horas. Sim. Se estiveres a ler o Huckleberry Finn, se fores um branco não podes ler porque tem lá essa palavra. Sim. Mas se fores um branco num filme do Tarantino, podes. Levas backlash, mas podes. E outra, se for um guionista negro que pôs esse diálogo para um branco dizer, já pode? O branco só está a veicular o que o negro escreveu. E se for ao contrário, é um ator negro, mas o guionista foi branco. Qual é a diferença? É o guionista que pôs no papel a palavra. É? Portanto, na verdade, ele está só a fazer ali de papagaio do que o branco disse. Depois... Portanto, é toda uma série de nuances que depois entra no ridículo e que se perde a real discussão, que é, há muito racismo, a sério. Exatamente. E já lá chegaremos. Houve várias pessoas que dizem que o conhecem socialmente e dizem que ele não é racista. Seja pelos convidados que ele tem lá, não é? Aquela cena de até tem um amigo negro, não é? Mas sim. Acho que é mais do que óbvio, não é? Que ele não será racista, digo eu. E há aqui uma questão que é importante, que é... ele até foi pressionado pela Casa Branca, não é? Até a Casa Branca vai falar, que é... eu acho pior as pessoas ficarem ofendidas por aquela piada do Planeta dos Macacos. Sim.
percebo mais que fiquem chocadas com isso do que com a cena dele dizer a palavra nigger naquele contexto. E já lá vamos também à cena do Planeta dos Macacos. Que nem era uma piada, acho que aquilo não era uma piada, ele não estava a tentar fazer uma piada, aquilo é um deslize. Estava a tentar fazer uma piada com os amigos, acho eu. Uma piada de café, num podcast que ninguém ouvia na altura. Sim. E que é infeliz, mas já lá vamos. Que é, já toda a gente que não é racista teve um deslize racista, riu-se de uma piada racista em algum momento, disse alguma coisa que não era apropriada. Eu lembro uma vez, e isto não tem a ver com raça, mas estar a ver umas fotografias, isto foi nos Estados Unidos, e mostrei uma fotografia de uma amiga da pessoa com quem eu estava, e eu queria dizer outra palavra, porque ela... E disse disgusting, disse que aquela pessoa era disgusting. Estás a ver? E foi horrível. Toda a gente olhou para mim, tipo, este gajo é horrível, não é? É como aquela história do gajo que morreu também, o comediante, há pouco tempo, que não queria dizer mongoloide, retard, não sei o quê, depois disse mongoloide e embrulhou-se todo. Ou seja, todos nós temos lapsos. Esses lapsos, ou todos nós tivemos em algum momento nos rimos de uma piada racista, não fazem de ti racista puro e duro neste sentido, que é, tu para seres racista, tens que ter uma visão do mundo em que tu te achas superior às outras raças, que queiras que essas raças fracassem e que se subjuguem à tua raça, não é? Que devem ter menos direitos. E que tenham menos direitos, e uma série de questões. É esse o caso do Joe Rogan por ter dito nigger? Não me parece que seja. Não é? E quando tu reduzes, ou quando tu lanças este epíteto racista, que hoje em dia é gravíssimo, com piada, especialmente em comédia, como tu sabes, que a comédia envelhece muito mal, muitas coisas, não é? Em piadas, em coisas que tu... eu lembro-me de ser puto e as piadas com africanos eram mato. E hoje em dia, se me contarem uma piada... Eu ria-me delas, não é? Sim. E sou racista, ou se hoje em dia me contassem essa piada num jantar, eu achava profundamente deselegante e desinteressante, não é? No entanto, podiam-me contar uma piada racista que, se tivesse graça, eu se calhar ria-me. Claro. E eu sou racista? Acho que os negros devem ter menos direitos e são inferiores de mim. Eu acho que estás a pôr a piada, estás a atribuir uma qualidade humana à piada. A piada não é racista. A pessoa que a diz pode ser racista. Claro. A piada que ouve pode ser racista. A pessoa que ouve pode ser racista, até pode rir pelas razões. Pode acontecer uma coisa que é o gajo que diz não é racista e o gajo que ri está a rir porque é racista e porque até percebeu ao contrário ou achou que havia intenção. Não percebeu que era uma piada, achou que era uma opinião e não uma piada. E portanto a piada em si, salvo raras exceções que haverá, provavelmente, a piada em si é difícil de ser racista, porque depende sempre de quem a diz, do intuito, e o riso vem muitas vezes de tu veres uma incongruência e tu achares que isto é tão racista e por isso é que tem piada. Porque o racismo não tem piada e estares a dizer uma coisa racista tão gratuita. É como quando os homens estão juntos e dizem coisas tipo ordinárias, tipo de gajas tipo exagero e riem-se tipo ei, que ganda javarda e não sei o quê. Porquê? Porque exatamente eles não são assim, não pensam efetivamente assim. E a piada tem em tu levares aquela coisa ao extremo e dizes uma coisa que tu não pensas realmente. Olha, aí é que tem piada, não é? Ainda bem que falaste disso, porque... Quando eu estava a ler sobre este caso, lembrei-me de algo que aconteceu há 2 semanas. Eu fiz um jantar só de rapazes, de amigos, e de repente começámos na brincadeira a dizer, se isto fosse 1950 que era bom, saías de casa às 8 da manhã, voltavas às 11, ninguém te dizia nada, chegavas a casa, tinhas o whisky pronto, e começámos a... Ou seja, o exagero, o riso é o quê? O exagero. Nenhum daqueles gajos, todos os meus amigos, nenhum daqueles gajos quer viver em 1950, percebes? Nenhum daqueles gajos quer ter essa vida. Porquê? Porque tem graça, porque é absurdo, porque nenhum de nós quer, porque isso seria completamente ilógico. Isso. E então, eu, como estou a escrever um livro que em parte passa em 1960, tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre revistas de 1960. E tinha o link, e fui-lhe mostrar e comecei a ler. E foi a risota geral. Então vou dizer algumas coisas da revista, por exemplo. Revista Cláudia, 1962. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto, sem questioná-lo nunca. Olha, e bem. E bem. Jornal das Moças, 1965. Desordem na casa de banho, desperta no marido, vontade de ir tomar banho fora de casa. Ok. Isso é que era vontade de dar no focinho da mulher.
Jornal das Moças, 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada, nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. E, finalmente, se o marido fuma, não discuta pelo simples facto de deixar cair cinza no tapete. Espalhe cinzeiros por toda a casa. Ora, Pá, quando eu bem. disse isto, foi o risote geral. Ainda por cima o pessoal estava a ver. Se tivessem filmado aquilo e tirado de contexto, diziam, epá, este gajo é um misógino inacreditável, não é? Ou seja, tu podes te rir destas coisas misóginas e não ser misógino. Claro que isto não tem a mesma carga racial de dizeres a palavra nigger nos Estados Unidos, nós sabemos isso. Sim. Mas estamos a chegar a um ponto que é um bocado, que eu acho que é uma certa infantilidade. Quando tu dizes que é uma palavra que é completamente proibida, tu podes entender o contexto, que ela está carregada de história, que foi utilizada para destruir pessoas e para humilhá-las, mas quando tu dizes, esta palavra é proibida, quase como aquela palavra que existia no Harry Potter, que já não me lembro qual é que era, que não podias dizer, né? Era o nome do gajo, Voldemort. Sim, que tem qualidades mágicas. É infantilizares a sociedade. É infantilizares a sociedade e infantilizares um tema que é sério e que é grave e que deve ser discutido, que é o tema do racismo. E depois o que é que acontece? Que isto é exagerado pela esquerda woke e depois é utilizado pelos radicais, que é, estão a ver, agora não se pode dizer nada. Claro. E não consegues ter essa discussão que nós estamos aqui a ter hoje. Sim, epá, acho que o CK fez aquele beat que acho que diz tudo, que é tipo, tu escreveres ou dizes N-word, tu estás a dizer nigger por outras palavras. Estás-me a obrigar a dizer na minha cabeça. Estás obrigado a dizer na cabeça, porque comunicar é passar uma mensagem, a linguagem é passar uma mensagem. E tu dizes N-word, passas exatamente a mesma mensagem do nigger. É só que é dizer nigger assim, sem tocar, com as mãos no ar. É dizer, ei, não tô... é tipo quando os jogadores levantam os braços a dizer que não tocaram no adversário, quando fizeram falta, mas fizeram na mesma. É a mesma coisa. Dizer N-word é tipo dizer nigger com as mãos assim. Não toquei, Sr. Árbitro. É a mesma coisa. E portanto, é ridículo. E acho que também há uma responsabilidade da parte da comunidade negra, neste caso não afro-americana, de... Primeiro eu vi vários vídeos, tipo gajos Vox Pop, claro que depois aquilo é editado para dar, mas tu perguntavam na rua, pá, e todos os brancos achavam que era horrível, era muito racista, o Joe Rogan não podia dizer nunca a palavra, nenhum branco em contexto nenhum pode dizer a palavra, e depois os negros todos a dizer assim, tipo, I really don't care. Tipo, se o contexto foi esse, tipo, não me interessa, estás a ver? Montes, eu vi bués, estás a ver? E de gajos negros a falar, até o Israel Adesanya, um gajo, um lutador, veio, até disse o Joe Rogan is my nigga, tipo... Porque a palavra mudou. A palavra mudou o contexto. A palavra... E isso é que é bonito. Eu acho que isso foi o que a comunidade afro-americana fez de bonito, foi agarrar naquela palavra que era usada para oprimir da pior forma para humilhar, que os seres humanos já oprimiram outros e transformaram aquilo num termo de carinho. Não é? Como no Porto dizer, oh boy. Estás a ver? Eles dizem, my nigga, não sei o quê. Tipo, pá. E isso é bonito. E eu acho que isso quando acontece, não se pode querer integração e igualdade e dizer, não, só nós é que podemos dizer a palavra. Não se pode fazer isso. Os rappers não podem usar essa palavra. Quando lhes querem e apetece nas músicas, não têm outra rima, e rimam niga com niga 30 vezes no meio da letra, e têm público branco, sabem que o público vai aos espetáculos, sabem que eles também têm a responsabilidade, se querem a responsabilidade do Joe Rogan de estarem os ouvintes, eles também têm a responsabilidade de ser artistas, de montes de gente ouvir a música e consumir mensagem através da música, e depois dizer que os outros não podem dizer aquela palavra que eles estão a usar ali a cada 30 segundos. Pá, não dá para ter as duas coisas. Se querem proibir, então acho que a comunidade afro-americana tem que se juntar e dizer assim, meus amigos, a gente também não pode dizer. Se queremos que a palavra se extinga da sociedade, a gente também não pode dizer. Porque senão nunca se vai extinguir. E só vai criar uma clivagem. Eu percebo a cena do... Se for usada, lá está, num tom depreciativo, para chamar nome, eu percebo que é uma coisa que causa ofensa, apesar de ser uma palavra. Como outra. Mas em relação ao pedido de desculpas, que era... E para não também falarmos tudo, da questão do planeta dos macacos. Sim. Que a história era... Isto foi logo no início do podcast, ele ainda tinha cabelo e não me lembro, e ele está lá com os amigos dele e está a contar uma história que ia ver o filme O Planeta dos Macacos e que foi parar a um bairro porque o gajo do Uber se enganou, ou do táxi, foi parar a um bairro só de negros, e ele estava a dizer, e de repente quando saímos, tipo, nós estávamos no Planeta dos Macacos. Sim. E a seguir, ele diz, temos que ser justos. Isso é obviamente uma coisa racista de se dizer, não é? Porque, aliás, comparar negros com macacos é uma coisa típica do discurso racista mais agressivo. E ele a seguir diz
Mas, isto é uma... mas é preciso também fazer aqui uma ressalva, que eu não sei se há sequer essa camada. O planeta dos macacos, os macacos não são macacos. São macacos evoluídos que se rebeliam Sim. e que têm inteligência. Não são os macacos da selva. Mas eu acho que o discurso não é? iria tão assim. Mas basicamente, ele a seguir diz... Ele, no próprio, ou seja, na sequência, há de continuar a dizer, pá, isto é uma coisa racista de se dizer. Viste essa parte do vídeo? Vi, mas a parte do vídeo, ele não diz que era racista estar a comparar negros com macacos. Ele diz que era racista porque o planeta dos macacos não se passava em África. Estás a ver? Então foi assim... Eu acho que ele percebeu o que disse e que coisa, e depois a desculpa saiu-lhe ali. Mas tipo a questão assim. é... Sim, é uma coisa... Pá, que tu podes dizer, pá, é uma cena racista de se dizer, é completamente... É lamentável, pode ser criticável. Eu não acho que seja uma cena racista de se dizer. Racista no sentido Acho que é pode só ser uma ouvida... cena... Pode Sim, ser acho ouvida. que é só uma cena tipo... Ei, a sério. Estás a ver? Sim, exatamente. Foi como aquela coisa que eu ver? disse de... Virei para a fotografia de uma gaja e disse, é disgusting, não é? Sim. E ficou toda a gente a olhar para mim. Sim. E a questão que eu quero dizer é... Mas ele até podia ter dito uma coisa que naquela altura era racista. As pessoas têm o direito de se redimir. As pessoas têm o direito de mudar. Eu, quando tinha 17 anos, e foi o primeiro voto, o primeiro... o primeiro referendo do aborto, eu não sabia se votaria num ou no outro. Eu tinha a ideia de que o aborto, hoje em dia, se eu for da interrupção voluntária da gravidez, ou seja, as pessoas mudam de opinião. A forma como eu olho para a homossexualidade hoje não é a mesma de quando eu tinha 15 anos e andava num colégio só de rapazes, em que se tu tivesse algum gesto efeminado, eras gozado por isso. Sim. E as pessoas têm o direito a redimir-se, as pessoas têm o direito a mudar. E é isso, por isso é que eu acho que o pedido de desculpas é importante. Eu já lá vou, mas eu queria te dar a palavra a ti porque tu achas que ele não devia ter pedido desculpa. Não. Da piada não me choca, ou do comentário, não me choca que ele peça piada. Acho que não faz sentido. Sim, não peça desculpa. Sim. Do dizer a N-word, acho que não. Acho que ele devia dizer assim. Ele até pode dizer assim, olha, eu hoje em dia já não uso, porque, desabituei-me de usar, e prefiro dizer o N-word do que estar a dizer a palavra, mas acho que não fiz mal nenhum, portanto eu não posso pedir desculpa. Só posso explicar, olha, aquilo foi num contexto, nunca foi para chamar isso a ninguém. Ou até podia ter sido para chamar isso a alguém num tom de afeto, não é? Lá está, como o diz is my nigga, num tom de afeto. Nunca foi essa a intenção e, portanto, meus amigos, eu não posso pedir desculpa por isso. Agradeço que vocês tenham passado horas e horas e horas e horas a ver os meus podcasts todos para me tentar foder, porque basicamente é isso. Claro. E, portanto, vão para o caralho, porque eu não posso pedir desculpa por isso. Agora, continuem à procura, que eu de certeza que vou encontrar lá muitas piadas descontextualizadas, piadas que saíram de improviso, piadas sem piada nenhuma, piadas carregadas de preconceito porque eu estava a tentar fazer rir ou até de chocar as pessoas que estavam comigo, e vocês vão encontrar isso. E eu não posso pedir desculpa porque aliás, porque a coisa é tão simples. Isto ofende. Isto ofende, é muito ofensivo. Mas ninguém viu, porque aquele podcast foi no início e ninguém viu. Agora vamos expor isto para milhões e milhões de pessoas e causar sofrimento, porque é isso que as pessoas dizem, não é? Isto é ofensivo porque causa sofrimento. E então isto estava ali enterrado e a gente vai mostrar isto a milhões de pessoas, que é para causar mais sofrimento. Então tu és pior do que ele, porque ele disse para 10 pessoas, tu estás a amplificar isto para milhões. Portanto, és tu que estás a fazer parte do problema. E estás a pôr uma carga, ou seja, estás a minar com uma carga explosiva de isto é racista e isto é para te ofender, que originalmente ela não tinha. Não é? Sim. A maioria das coisas. Mas e acho que a partir de agora, porque ele agora está lixado, ele agora vai levar com compilações sobre transgénero, já está a começar. Claro. Já está a começar. Isto é claramente vai com cenas a dizer mal uma campanha para o cancelar, porque... Porque as pessoas querem que quem tenha sucesso caia. Claro. E há outra coisa mais à frente também tem a ver com questões de dinheiro. Mas a questão é, ele está aqui numa saia justa que é, a direita, a radical diz, tu não tens de pedir desculpa por nada, não peças desculpa, porque isso é sinal de fraqueza. Pois, sim, a esquerda não chega. Ele é hipócrita, ele disse isto, mas esta esquerda é hipócrita porque se regozija com a ideia de reinserção social e das pessoas que cometeram crimes serem reintegradas na sociedade, mas um gajo que fez uma má piada em 1994 ou há 4 anos que seja, ou há um mês, sim, que disse algo insensível, porque todos nós dizemos merda que nos sai da boca para fora, que magoa pessoas, e isso não faz de ti uma pessoa
pá, se tu não tiveres... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, não é? Pá, são lapsos. Mas são implacáveis contigo, não é? Implacáveis por pedir desculpa e implacáveis porque pedes desculpa e é demasiado tarde e não tens redenção possível. Pá, eu acho que isso é o mais grave de tudo nisto, porque pá, para uma sociedade funcionar bem, uma sociedade, uma família, um grupo de amigos, o perdão é necessário. Não só para quem perdoa, para quem pede o perdão, porque se tu és um gajo bom que fazes uma coisa mal, vais-te sentir mal. Todos nós, se tu achas que és um gajo decente e fizeste uma coisa mal, tu vais-te sentir mal. Já todos nós passámos por isso. E pedires perdão é uma forma de lidares com essa merda que tu fizeste. E é importante tu saberes que do outro lado, esse teu pedido de perdão pode ser aceito. Ou seja, tem que haver aqui os dois lados. Temos que viver numa sociedade em que, pá, tu tens o direito de pedir perdão e de ser perdoado, não é? Especialmente como estamos a falar de palavras, de piadas, não é? Sim, não viu. Já vi pedófilos a ser perdoados mais depressa, estás a ver? Pá, Por papas. Percebes? Exatamente. Se tu não és capaz de perdoar alguém porque disse a palavra nigger e a seguir pediu desculpa, pá, és tu que tens um problema, não a pessoa que disse essa palavra. Sim, sim. E isso é no meio disto tudo, não é? Sem prejuízo da questão do racismo, que já falámos aqui e que existe, se tu estás a caminhar para uma sociedade onde pedir perdão ou é um sinal de fragilidade ou é algo inaceitável, pá, eu acho que é de lamentar. Acho que é mesmo de lamentar. Só para terminar, desculpa lá, estavas a falar há bocado da questão de irem buscar vídeos, que é... Há aqui um lado, que é um lado de inveja e de dinheiro, porque não é por acaso que uma cantora negra, acho que foi uma das que meteu o vídeo cá fora, ou pelo menos meteu na sua rede social, ela começa por dizer isto: eu recebo pelas minhas músicas 0,003% de um cêntimo por cada vez que as pessoas ouvem a minha música. O Joe Rogan recebeu 10 milhões para fazer o seu programa. Portanto, eu vou tirar a minha música porque alguém que diz a palavra nigger no seu podcast não pode receber 100 milhões. E ela pode ter esta opinião no sentido ideológico, no sentido de se sentir ofendida, mas ela começa por dizer que há aqui uma razão económica também. E a questão ela fez isto para aparecer. Claro. Não me lixem, faz isto para aparecer. O sistema do Spotify é muito criticável e há imensos músicos que criticam, claro, os músicos recebem pouco, sem dúvida. Mas a questão é, ele conseguiu gerar 100 milhões. E ele não conseguiu gerar 100 milhões por dizer a palavra nigger. Lamento. Mas ele não conseguiu gerar 100 milhões. Aí é que está a questão. Ok. Gerar para ele. Certo, sim. Mas porque os músicos ganham por streaming. Claro. Por stream, não é? E ele foi contratado o pacote. Claro, ou seja, e ele não tem tantas views. Tipo, 11 milhões de views num podcast. Pá, não tem comparação com... 1.000 milhões de views que a música tem, não é? Porque é ouvido em repeat. Claro. Os músicos têm, mesmo um músico. Mas tu sabes porque é que eles o contrataram? Para conseguir abrir o mercado dos podcasts e puxar mais gente. Sim, portanto, quem ouvir o podcast provavelmente vai fazer premium também, porque começa a usar a plataforma, começa a ver. Certo. Claro. Sim, isto é um investimento. É um investimento de marketing, claro. Até de conteúdo, mais em marketing do que de conteúdo. E agora, eu acho que quem faz isso quer um bocado aparecer. É um bocado isso. Porque eu não sei, não conheço, posso estar a ser injusto. Eu não sei que tipo de ativismo tem essa cantora que fez isso e que divulgou isso. Mas eu acho que deve haver muito coisas mais piores más para se indignar. E não só... é tal cena. Eu não quero estar numa plataforma que tem o Joe Rogan que diz nigger, mas tem um iPhone... que usa mão de obra infantil, alguns na sua cadeia de valor, para extrair os minérios da terra. Mão escrava. Pá, não dá. Estás a ver? Não dá. Não podes ser. Se queres ser moralista, tens que estar puro. E ninguém está puro. E, portanto, tens que olhar também para o teu quintalzinho e não podes estar com as tuas roupas feitas em sweatshops e com os teus telemóveis feitos não sei onde e estás a falar no Facebook que vendeu os dados à Rússia e que não sei o quê, a dizer que não queres estar naquela tua plataforma porque um senhor branco disse a palavra nigger. Pá, é tão ridículo que não faz sentido. Percebes? Não faz sentido. Muito bem. Para fechar... Dito isto, se ela acredita mesmo naquilo e é uma questão moral... Força para ela. Sim, aliás, mesmo as causas com as quais eu não concordo. Estou para ser explorada pelo Spotify, acho que a minha música vale mais, portanto Spotify vai-te foder, tem todo o direito de fazer isso. Claro. Sim. Para fechar, sugestões, sugiro Até que a Vida nos Pare, a série que escrevi com o Tiago Santos e com o João Tordo, está na Netflix.
é a segunda série, não é a original, a primeira foi o Glória, mas é a segunda série portuguesa Netflix no mercado global. Tem tido algumas críticas internacionais, saiu no Globe and Mail do Canadá, no Decider. Tem sido fixe ver que há pessoas lá fora, não estou a dizer que sejam massas, hordas de pessoas, mas pelo menos críticos que foram ver a série e se deram ao trabalho de escrever sobre ela. E portanto, se ainda não viram, está na Netflix, vejam. É isso. E vão lá ao IMDb dar aquele 10 estrelas maroto para a produção nacional ficar bem vista e haver mais investimento cá. Eu não tenho sugestões. Tenho sugestões. Últimos bilhetes para o Dr. G no Porto e em Lisboa. Dia 6 de março em Lisboa. Ainda há bilhetes, poucos. Dia 9 de março no Porto. Também ainda há bilhetes, não vi, mas ainda deve haver alguns. Mas também não há muitos. Os bons já foram quase todos. E é isso, vejam isso, porque os convidados vão ser bons. Os convidados de surpresa vão ser bons. Se tiverem saudades nossas, uma vez que para a semana não há podcast, ou só há para patronos, voltamos daqui a 15 dias, e quiserem gastar 50 cêntimos por 1 hora e meia, às vezes um bocadinho mais, de entretenimento por semana, 50 cêntimos, o que é que têm que fazer? Guilherme? É isso, vão ao patreon.com/sem-barbas na língua. E já agora, muito obrigado a toda a gente que se fez patrono, entretanto. Ultrapassámos a barreira dos 1000 patronos, que é uma coisa bonita. E contamos ter mais. Obrigado a todos os que aderiram, entretanto, para continuar a ter acesso a tudo. E é isso, se alguém quiser continuar e ter acesso aos extra e aos coisas e aos semanais todos, já sabe, é ir lá a partir de 2 euros por mês. Como eu disse ao Guilherme, depois de quase 5 anos a fazer o podcast, muitos deles sem termos patronos, mas depois de 5 anos a fazer este podcast, quando ele me mandou mensagem de dizer que tínhamos 1000 patronos, eu fiquei um pouco emocionado e disse-lhe que era um bocado como estares numa relação de longa duração e só agora é que finalmente rolou o cu, não é? Verdade. E é isso. Como tu dizes, esta expressão rolou o cu é uma expressão que tu utilizas, não é? Rolar cu, sim, eu acho que isso vem do Porta dos Fundos. É? Vai rolar cu. Acho que os gajos no sketch têm. Mas façam os patronos. Tem havido muitas perguntas, podem ouvir no Spotify, na Apple Podcast, podem, certo? No Spotify tem que ver, porque no Spotify acho que não dá para tu adicionares os teus feeds próprios. Dá para ouvires este programa, porque é distribuído para lá, mas o outro, como é privado, eu não sei se dá para ouvir no Spotify, mas no Apple dá, no Podcast Addict também, noutras plataformas dá. O que acontece é que ficam com basicamente 2 feeds. Ficam com o feed geral do Sem Barbas na Língua, que é automático, e o outro tem que adicionar uma vez, porque cada patrono tem o seu feed, porque depende dos níveis. Então adicionas na aplicação o endereço que está lá. Isto, é fácil, nós depois podemos pôr lá os links todos também a explicar, mas é só basicamente ires buscar o teu perfil do Patreon um link, pedes na cena do podcast e ouves. Eu acho que o Spotify não dá. Pode não dar para fazer isso. Eu ainda não investiguei. Olha, eu disse a um ouvinte que sim. Disse, eu quero fazer patrono. Dá? Eu disse, dá. Enganei-o. Vou ser acusado de burla. É assim, olha. Podes alegar ignorância. Mas eu não tenho a certeza, mas eu acho que não dá. Mas se calhar há um workaround qualquer que algum nerd já descobriu. Portanto, sabe alguém entretanto também fez isso e sabe, ponha nos comentários, faz favor. Ou mande-nos uma mensagem com essa a dizer. Ou se alguém tem a certeza que não dá, também envia dizer que não dá, que assim nós também esclarecemos sempre. Muito bem. E é isso. É isso. Até nada a dizer, já vamos com 1h20, portanto até foi um episódio. Vieram aqui compensados. Foi isto, quando passas 15 dias, passas uma semana sem pinar, depois normalmente é mais curto, mas desta vez até foi mais longo, durou mais. Mas nós não tivemos sem pinar, nós pinámos foi nós pinámos, pois é. monogamicamente com os patronos. Até para a semana. Até para a semana.